O centro da cidade do Rio é uma mistura de passado e presente. Transpira história em todas as ruas e construções. Suas ruas estão constantemente ocupadas por pedestres, transportes, ambulantes, camelôs, cultura e ocasionalmente manifestações. A cidade se transforma, novas necessidades surgem e o espaço se remodela. Encontramos a cidade acontecendo, viva, ocupada, cantada e encantada. Em busca de uma maior aproximação, foi feita uma setorização dos elementos principais contidos na área do recorte. Marcamos o transporte, setorizando o VLT, edifícios públicos, comércio e espaços livres. Se entendermos que a arquitetura é indissociável do espaço urbano e da vida social, e o que conhecemos como cidade está sendo construído pelo que a conforma, como os elementos presentes na cidade influenciam a nossa percepção da mesma? Que elementos conformam o espaço da cidade? Se tomarmos as infraestruturas viárias especializadas, como vias, túneis e viadutos, e os modais de transporte como elementos que compõem o que é a cidade, podemos compreender que essas, mesmo servindo como meios de ligação entre pontos da cidade, podem também ser elementos que criam interrupções, definindo os intervalos pelos quais podemos nos mover, agir e interagir uns com os outros, além de como percebemos os espaços. Se existe aquilo que corta ou interrompe, existe o que é cortado ou interrompido. Os espaços livres públicos sofrem grande influência das estruturas viárias e dos modais de transporte. O andar nessas áreas está totalmente associado a como esses elementos viários nos conduzem no espaço. Na área 1, há o adensamento na parte da frente da rodoviária. Nela, o fluxo é mais intenso e a quantidade de ambulantes aumenta. Em contrapartida, a área de trás se encontra mais vazia, por ser a área que é voltada para a saída dos ônibus da garagem. O recorte 2 é resultado dos cortes da Avenida Presidente Vargas e Central. Apesar da pouca extensão de terra, é um local muito movimentado e denso. Tal movimentação intensa se dá pela dinâmica de deslocamento através da central, do ponto de ônibus e da presença de camelôs na praça presente no local. O recorte 3 é mais utilizado como local de passagem, onde apesar de ter uma praça, a mesma não possui mobiliários que incentive a permanência. Será que não há mobiliários por ser uma área cortada por uma via expressa? Apesar do recorte 4 ter um lado para a Avenida Presidente Vargas, o elemento que mais se destaca é o Campo de Santana. Neste caso, podemos considerar o Campo de Santana como um elemento divisor ou como um elemento de conexão. No recorte 5, há grande densidade de pedestres, visto que o Saara, comércio popular, está localizado nele. O VLT, a cada intervalo de passagem, modifica o local. As ruas, ora são trilhos para os trens passarem, ora são ruas para pedestres e ambulantes circularem livremente. Você se liga na promoção. Fone do Fone, só R$5,20. A abertura da Presidente Vargas contou com a remoção de partes de edifícios residenciais e comerciais que compunham o centro. Essa ação recortou parcela da cidade, criando dois lados. Se a compararmos com as demais infraestruturas viárias existentes no recorte, percebemos que ela gera uma maior ruptura. O que é o outro lado? Qual é o outro lado? O que há do outro lado? O que conecta esses lados? Observa-se que ambos lados possuem elementos parecidos, mas estes diferenciam-se em distribuição, como por exemplo, mais habitações, mais áreas verdes, menos edifícios públicos. Será que essa diferença se dá porque na área ao lado da central do Brasil há mais habitações?
Ou será porque o lado do Campo de Santana possui mais edifícios de uso público? Nosso intuito não é problematizar as infraestruturas viárias e os modais de transporte, mas sim entender como os espaços recortados por eles interferem no transitar e habitar. É entender os espaços de possíveis costuras como entre-lugar. A possível área de intervenção se encontra ao lado da Central do Brasil. Sua escolha se deu por ser uma área de grande potencial, pois é um ponto nodal de áreas de interesse, como a Central, o VLT, o Comércio, a Gamboa e o Túnel João Ricardo.